Paulo, então, responde a essa questão, se eu posso viver pecando, já que a salvação é pela graça e não é pelas obras da lei. Não é pelo mérito, não é pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer. Isso, então, não seria um incentivo para viver no pecado? Ele introduz esse assunto, como nós vimos no verso 1 e 2. No verso 1 ele diz assim: o que diremos, pois, à luz do que eu acabei de falar? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O cristão, então, à luz da doutrina da justificação pela fé, sem as obras da lei, ele pode permanecer pecando, já que ele vai experimentar mais e mais do perdão de Deus? A resposta de Paulo no início do verso 2 é uma negativa enfática na língua original. É uma dupla negativa no grego que foi traduzida como de modo nenhum. Era a expressão mais forte que Paulo poderia escolher no vocabulário ou na sintaxe grega para poder expressar uma negativa. E é uma negativa veemente. A ideia de que um crente viva na prática do pecado é absurdo para o apóstolo Paulo. De jeito nenhum. Viver no pecado para que se possa experimentar a graça de Deus, mas nem pensar. O que Paulo está dizendo aqui é que um crente que vive pecando é uma contradição em termos. Ou ele é crente, ou ele vive pecando. Mas ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aqui, obviamente, a primeira coisa que apareceu na sua cabeça foi: será que o pastor está ensinando perfeccionismo? Não, eu não estou ensinando perfeccionismo. Perfeccionismo é uma doutrina muito antiga dentro da cristandade, que diz que é possível o cristão alcançar um nível de santidade e de espiritualidade tão grande em que ele não peca mais. Um dos defensores mais conhecidos dessa ideia foi o famoso pregador John Wesley. John Wesley defendia a ideia do amor perfeito, que era uma experiência tão profunda do amor de Deus que o cristão tinha, que ele amava a Deus de tal forma que não tinha mais espaço para ele amar outra coisa, por exemplo, o pecado. Wesley acreditava nisso, que o cristão pode chegar num estágio em que seu amor a Deus é tão grande que ele não tem mais amor nenhum ao pecado e, portanto, ele pode entrar nesse estado de perfeição ou de amor perfeito. É assim que é chamado dentro da tradição wesleyana, que é uma das tradições do metodismo. E outras igrejas evangélicas também mais para o lado pentecostal e neopentecostal, não todas, mas algumas, defendem também essa possibilidade. A reforma protestante, desde o seu início, com a ênfase na doutrina da depravação total, nunca aceitou esse tipo de ideia. Por outro lado, também estaria, se o perfeccionismo está errado, nós não podemos, devemos ou não temos como defender uma vida em que o crente nunca peca. Por outro lado, está errado também aquele conceito de que o crente ele peca a cada segundo por pensamento, palavras e obras. É um outro equívoco também. É um outro equívoco. Está errado os dois lados. Está errado os dois lados. E eu acho que nós erramos mais nesse último lado que eu falei. É muito comum, de vez em quando a gente pede a um irmão para orar, fazer uma oração no culto de confissão de pecados, e não poucas vezes o irmãozinho ou a irmãzinha se levanta e diz: ó Deus, perdoa os nossos pecados, nós pecamos a cada segundo por pensamentos, palavras e por obras. Espera aí, minha irmã, assim também não, né? Se você está pecando a cada segundo por pensamento, palavra ou obra, tem alguma coisa errada, não é verdade? É claro, o perfeccionismo está errado, mas uma vida marcada pelo pecado, a cada momento, a cada segundo, não é o que a Bíblia está ensinando aqui. Quando alguém sugere a Paulo: vamos permanecer no pecado, qual é a resposta veemente de Paulo? De modo nenhum. O crente não vive na prática do pecado. Pecado, se acontecer, é um acidente na vida dele. Esse é o padrão bíblico, mas não é o que marca a sua vida. Então, essa visão da vida cristã, de que o cristão ele vive pecando diariamente por pensamentos, palavras e obras a todo instante, não bate com o padrão de vida cristã que o Novo Testamento nos ensina. Da mesma forma que não bate
o ensinamento que eu já falei do perfeccionismo. Mas aqui no capítulo 6 nós encontramos o caminho bíblico. É um caminho onde você pode dizer não ao pecado, em que você não é escravo do pecado, em que você não é obrigado a fazer a vontade do pecado, e onde pela graça de Deus você pode dizer não ao pecado. Aqui também é preciso fazer uma diferença entre tentação e pecado. Talvez seja aqui que as pessoas se confundam. A nossa natureza pecaminosa, ela permanece em nós depois da conversão. E ela cobiça, ela deseja, ela almeja. Mas enquanto você diz não para ela, você não pecou. Ou seja, o crente ele pode passar um dia inteiro sendo tentado em diversas áreas. Ele passou o dia inteiro dizendo não, não, não e não. No final do dia, ele é vitorioso, ele é vencedor, ele não pecou. Embora os desejos, as vontades apareçam. Está no trânsito, né? O cara dá uma goianada, dá uma fechada no cara assim, né? Aí a raiva, né? Começa a sentir aquela raiva, a vontade de fazer a mesma coisa, você diz, não, se lembra, né? Não, você tem que perdoar os seus inimigos. Aí você deixa o cidadão ir embora, Deus abençoe o irmão, vai na paz, né? Dá o lugar para ele, deixa ele embora. Você não pecou, mas o desejo veio. Então, você passa o dia todo brigando com a corrupção do seu coração, mas você disse não faço, não aceito, não vou fazer isso. Então, você não pecou. Então, às vezes as pessoas confundem a tentação com o pecado em si, por isso que elas dizem, não, eu passo o dia todo pecando. Não, se você é crente, você não pode passar o dia todo pecando, tem alguma coisa errada. Você pode estar sentindo a força e a presença do pecado no seu coração o dia todo, isso é uma coisa. Mas viver na prática do pecado, a Bíblia é muito clara. Quem vive na prática do pecado não entrará no reino de Deus. Não entrará no reino de Deus. Então isso tem que ficar claro. Não estamos aqui defendendo o perfeccionismo, nós estamos aqui combatendo aquela visão subcristã do padrão bíblico de santidade e de caminhar, em que as pessoas acham normal elas cometerem pecados vários e muitos durante o dia, e passa o dia todo pecando, e de noite, antes de dormir, peca no varejo, e de noite pede perdão por atacado. Senhor, perdoa tudo o que eu fiz de errado, boa noite, e vai dormir. Tem alguma coisa errada. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina.